Olá pessoal, meu nome é Sidney Gomes e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo e deixar os comentários. Que você possa fazer os comentários, o que você achou do vídeo, ou que você mande para nós aqui algumas dúvidas e perguntas para a gente estar conversando mais um pouco sobre essa maratona que nós estamos aqui falando sobre a ansiedade. Nós vamos gravar alguns vídeos falando sobre a parte, um olhar mais técnico, e depois vamos estar falando então de umas intervenções. Nesse vídeo aqui, hoje, fique até o final, que eu vou dar algumas dicas de enfrentamento que você pode fazer em casa para que você consiga ter controle da ansiedade. Tá bom? Dicas práticas. Dicas que talvez você pode olhar e achar, cara, isso aqui não faz sentido. Mas nos acompanha para que você conheça então algumas das ferramentas que podem te ajudar. Pessoal, ainda falando sobre ansiedade, eu gostaria ainda de falar sobre alguns sintomas psicológicos, que às vezes acontecem com muitas pessoas e às vezes eles não sabem que é ansiedade. Assim como no outro vídeo eu estava falando, se você vai fazer uma entrevista de emprego, aí chega na entrevista de emprego, você fica com as mãos geladas, ou começa a suar muito as mãos, ou as pernas muito agitadas, o coração acelerado. Aí quando você chega na entrevista, você gagueja. Eu já trabalhei com entrevistas, né? Fazendo entrevista de emprego. E já aconteceu de eu estar fazendo a entrevista com uma pessoa e ela esqueceu o próprio nome no momento da entrevista. Isso porque é um quadro de ansiedade mais agudo, né? Geralmente um TAG, um transtorno de ansiedade generalizado ou algo assim. Então, por exemplo, sintomas psicológicos da ansiedade. Preocupação excessiva. Eu quero abrir aqui um parênteses e já falar algo que eu acho bem interessante para vocês. A preocupação, ela gera ansiedade, mas ela também pode gerar outros sintomas físicos no seu corpo. Por exemplo, quando você foca demais, existe uma palavra que eu acho incrível, e foi um brother meu que, comentando comigo uma vez, falou dessa frase no livro Mentes Milionárias. Hugo Barros, o nome dele. Um grande abraço, Hugo. Ele falou essa frase e eu nunca esqueci, eu levo isso para a vida. Essa frase no livro está dizendo: aquilo que você foca se expande. Na ansiedade, nos sintomas da ansiedade, é da mesma forma. Aquilo que você foca se expande. Então imagine que você começa a ficar preocupado com alguma situação. Imagine você preocupado com o boleto que está chegando. Imagine você preocupado com a fatura do cartão. Aí de repente essas preocupações começam a intensificar. E quanto mais você vai se preocupando, mais você vai focando nessas preocupações. Logo o seu corpo vai começar a ter alguma reação. Quem sabe dores de cabeça, quem sabe uma enxaqueca, quem sabe insônia. Isso é reflexo do excesso de preocupações gerando ansiedade. Aí vem uma outra, dificuldade de concentração. A quantidade de pessoas que vai prestar um vestibular ou a quantidade de pessoas que vai prestar um concurso, quando chega lá na hora de fazer a prova, eles relatam que dá um branco na cabeça deles e eles não conseguem se lembrar, né, do que havia estudado. O nome disso é ansiedade. Às vezes ficamos tão ansiosos diante de uma situação nova ou diante de uma situação em que eu vou ser avaliado que aquilo acaba me atrapalhando. Então fique conosco para que você aprenda então como lidar com isso. Vamos lá. Nervosismo. Sabe aquele momento que você conhece uma garota linda, né? E você conversa pelo WhatsApp e você vai e marca um encontro com ela. De repente, pelo Instagram, pelas páginas de relacionamento, aí você marca um encontro com ela. Aí quando você chega diante dela, de repente o assunto desaparece. Aí você fala o quê? Nossa, eu fiquei muito nervoso. O nome disso não é nervoso, o nome disso é a ansiedade. Sabe o momento que você vai fazer uma apresentação lá na sala, vai apresentar um seminário na faculdade? Sabe quando fala, você vai apresentar um seminário na próxima aula? Sabe aquela sensação que você tem? O nome disso é ansiedade. Sabe quando você chega lá na frente que você vai falar e começa a gaguejar? O nome disso é ansiedade. Aí eu não poderia deixar de falar sobre os pensamentos automáticos. Pensamento automático são aqueles pensamentos que vêm sem ser convidado. Imagine uma situação. Digamos que você está lá na sala de aula, na faculdade, e de repente vem uma disciplina que é para vocês fazerem um seminário com apresentações lá na frente. A primeira coisa que você vai pensar, ixi, eu estou fodido, eu estou lascado. Na hora você já vê um pensamento, e se eu for lá na frente e eu errar e as pessoas começarem a sorrir de mim? Isso é um pensamento automático. Aí começa a vir esses pensamentos. Você passa a semana toda em sofrimento,
lê o texto 10, 20, 30 vezes, continua sofrendo, porque vem aquele pensamento, e se eu errar? E se eles sorrirem de mim? Existem 3 tipos de crenças, que aí entra nesse ponto que eu quero falar. Primeira crença central, é aquilo que eu penso sobre mim diante de uma situação. Entra a segunda crença, a crença intermediária, o que as pessoas vão pensar sobre mim. Se eu for lá na frente e der alguma bobeira, o que as pessoas vão pensar sobre mim. Crença intermediária. E existe uma outra crença que é a limitante, já que eles vão sorrir. Ou já eu começo a ficar pensando que eu vou errar e eles vão sorrir, quer saber? Não vou apresentar esse seminário. E existem pessoas que acabam desistindo da faculdade ou desistindo de algum curso porque tem uma disciplina que precisa fazer a apresentação. Calmem-se, não precisa se preocupar, existe tratamento para isso. Você sabia que você não é o único que está passando por isso? Vou falar de mim, por exemplo, da minha pessoa. Já aconteceu muitas vezes, quando eu era adolescente, eu chegar na frente na sala de aula e eu começar a ficar trêmulo, começar a gaguejar e errar. Automaticamente as pessoas sorriem. E eu, por muitos anos, eu fiquei me limitando ou me privando, escondendo atrás de muitas pessoas, por muitos anos. Mas um dia eu fui para psicoterapia e eu aprendi que eu poderia superar esses limites. Me lembro uma vez que eu fui fazer uma apresentação e eu acabei cometendo um erro. E houve uma pessoa que sorriu tanto que ela chegou a deitar-se na cadeira, na poltrona onde estava, sorrindo. Aquilo ficou marcado na minha cabeça. Talvez você nunca passou por uma situação assim. Ou talvez você passou. Talvez você foi criticado de alguma forma. E eu me lembro que eu senti na época. Eu fiquei tão preocupado com aquilo que eu achava que eu era muito ruim. A ponto de ninguém gostar de ouvir o que eu estava falando. Então o tempo foi passando. Então eu decidi fazer psicologia. Só que, para mim fazer psicologia, tinha algumas disciplinas que eu tinha que fazer apresentações. E muitas vezes eu tentei fugir dessas apresentações. Às vezes eu até me comprometia a fazer todo o trabalho para todos apresentarem, para que eu não fizesse essa apresentação. Como é difícil lidar com isso? Talvez você que está me assistindo agora tenha essa dificuldade. Talvez você tenha dificuldade de falar em público. Talvez você tenha dificuldade de fazer novas amizades porque se sente inseguro. E talvez a ansiedade está permeada em todas essas escolhas e decisões que você vai fazer. Aí vem essas crenças. O que você pensa sobre você, o que as pessoas vão pensar sobre mim. Quer saber? Eu não vou fazer nada disso. Vamos então entender como nós vamos fazer esse enfrentamento? Primeiro ponto, vamos controlar a ansiedade. Agora eu vou falar para vocês algumas dicas. Deixa eu concluir sobre os sintomas psicológicos. Medo constante é um outro problema que muitas pessoas sofrem com ansiedade. Você sabia que o medo e a ansiedade são primas? As duas andam lado a lado? Geralmente o medo provoca a ansiedade e a ansiedade provoca o medo. E as duas andam de lado a lado. A diferença do medo e da ansiedade. O medo é quando é uma coisa real, que você está diante de uma situação real, que realmente pode acontecer uma situação e você vir acontecer alguma coisa com você ruim. A ansiedade é um sentimento vago, ou seja, é uma coisa que você não tem certeza, é uma coisa incerta. O medo, uma coisa real que a gente sabe que vai acontecer. Por exemplo, eu, Sidney, amo andar de motocicleta. Mas eu não sei empinar a motocicleta. Então imagina, eu pego a motocicleta, empino ela e saio andando empinado. Eu sei que eu posso cair e me arrebentar todo. Ou seja, eu posso ter medo de praticar ou ter esse comportamento justamente pelo fato de estar machucando. Então, seja, isso é um perigo real. Agora a ansiedade não, é um sentimento vago. Talvez eu nem estou em cima de uma moto e eu já estou com medo de subir uma moto e a ansiedade provocando medo. Medo de subir na moto e medo de cair da moto. Então a ansiedade é uma coisa vaga, uma coisa que não tem como, por exemplo, eu ter uma certeza que aquilo vai acontecer, vendo que eu não vou praticar aquilo que eu estou achando que vai provocar, por exemplo, ou aumentar, quem sabe, um quadro de ansiedade. Medo constante. Tanto é que um dos pontos da ansiedade às vezes é medo de passar mal em público. Quem já teve crise de ansiedade? Quem já teve uma crise de pânico? Medo de ter uma crise em público. Medo de passar mal no meio das pessoas, no meio onde tiver muitas pessoas. Aí de repente ele começa com a fobia social, que é um tipo de ansiedade também.
está dentro da classe da ansiedade. Fobia social, começa, por exemplo, a ter medo de sair de casa. Então, sempre relacionado ao medo. A sensação de que vai perder o controle. Quem sofre com ansiedade tem medo de perder o controle, né? Desequilíbrio nos pensamentos, vem aquele excesso de pensamentos, não consegue se controlar e às vezes acaba perdendo o controle. Então, pessoal, são sintomas clássicos da ansiedade. Vale a pena lembrar o quê? Algumas dicas para que você controle a ansiedade. Primeiro ponto, essa questão das crenças, que eu dei uma pincelada. Quem sabe no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. Porque isso está ligado de uma forma direta a um quadro de ansiedade. Né? Os pensamentos automáticos, os pensamentos que vêm sem ser convidados. E isso acaba gerando em nós o quê? A ansiedade. Então começa a ficar pensando, eu vou numa entrevista de emprego. Como que será essa entrevista? Aí eu chego na entrevista, aí lá tem 20 candidatos e eu sou o 21º. Aí eu começo a pensar, será que eu vou conseguir? Os pensamentos começam a vir, nossa, parece que todo mundo aqui é melhor do que eu. Aí os pensamentos automáticos começam a vir relacionado àquilo que você vai estar fazendo. Automaticamente você vai começar a ter algumas reações físicas. De repente a sua voz vai ficar trêmula, as suas pernas vai ficar trêmula, você vai passar insegurança para um entrevistador, né, para a pessoa que vai estar conversando com você. Então, seja, como fazer esse enfrentamento? Pessoal, primeiro ponto, tenta deslocar o pensamento, tirar o foco do que você está sentindo. Existem pessoas que começam a sentir, por exemplo, o coração acelerado. Aí automaticamente vem um pensamento, eu estou passando mal. Na hora que vem esse pensamento, eu estou passando mal, parece que aqueles sintomas vão intensificando e cada vez vai ficando pior. Tudo relacionado à forma como você pensa. Lembre-se, tudo começa com pensamento. Primeiro você pensa, o pensamento gera uma emoção e essa emoção faz o meu corpo ter uma reação. Os meus clientes sabem muito bem porque eu falo sempre sobre esse enfrentamento. Algumas dicas. Primeiro, relaxamento. Procure na internet, procura, né, o Spotify, por exemplo, tem algumas playlists lá de músicas de relaxamento. Procure fazer relaxamento. Aí vem uma dica no relaxamento. Procure na sua mente um lugar onde você sente paz, sente tranquilidade. Por exemplo, pode ser à beira de um riacho, pode ser uma fazenda, pode ser em uma praia, mas quando você pensa nesse lugar, automaticamente você sente tranquilidade só de imaginar o lugar. Começa a pensar nesse lugar e começa a fazer uma respiração bem devagar. Inspire pelo nariz. Mentalmente, 1, 2, 3. Expire pela boca. Bem devagar. Começa a fazer sessões como essa de 6 vezes ao dia. Começa a fazer sessões de respiração. A respiração não vai resolver o seu problema, mas ela vai ajudar você a ficar mais tranquilo. Ela vai acalmar você. Ela vai lentificar você. E isso vai ajudá-lo. Não sei se vocês acompanhou no outro vídeo, no vídeo anterior, eu falando que uma das principais mudanças no comportamento é a respiração. Então a respiração vai ficar mais ofegante, mais intensa. Aí quando você faz uma respiração bem devagar, o que vai acontecer? O seu corpo vai relaxando. Quando você respira muito rápido, hiperventila, aí o que acontece? Aumenta o nível de ansiedade. Quando você respira bem devagar, lentifica e vai acalmando você. Aí de repente você fala, Sidney, não funciona comigo, porque eu fico pensando tantas coisas ao mesmo tempo. Uma outra dica, isso aqui parece uma brincadeira, mas não é. Começa a fazer contas. De repente você está focado aqui na crise. Por exemplo, eu já acompanhei um quadro de um cliente que teve uma crise de pânico na minha frente. Ele começou a atrofiar as mãos, começou a ter sintomas de morte, porque o pânico dá uns sintomas de morte. Aí fica uma dica para você. A crise do pânico, ela vai ser em torno de 10 minutos. 10 minutos é a crise do pânico. Ela pode ser recorrente. Passou 10 minutos, dá um alívio. Depois ela volta. Mas a crise do pânico é 10 minutos. Então, se você conseguir controlar os primeiros minutos, você evita muitas outras crises. Então, veja bem, ele começou a ter uma crise de pânico, começou a ter sintomas de morte, começou a pedir para chamar o bombeiro, SAMU, porque ele estava morrendo, começou a atrofiar as mãos. Então, de uma forma bem simples,
né? Naquele momento que eu estava diante dele, eu pedi para ele concentrar em alguns sons que eu estava fazendo. Então comecei a emitir alguns sons e pedi para ele concentrar no som. Por exemplo, batia na mesa, pedia para contar a quantidade de vezes que a gente estava batendo na mesa. Isso é um exemplo que eu estou dando para vocês. Então, quando ele tirou o foco da crise, porque o que acontece quando você está com uma crise de ansiedade? Você foca na crise. Você foca, concentra no que está sentindo. Aí o que acontece? Lembra da frase no início da conversa? Aquilo que você foca se expande. Então, quanto mais você foca na crise, mais ela vai aumentar. Então, se você conseguir tirar o foco do que está sentindo, você vai sentir uma sensação de alívio. Então, naquele momento, ele começou a concentrar e eu comecei a trazê-lo para a realidade. Comecei a perguntar quem era o prefeito atual, quem era o governador e fazendo som para que ele concentrasse. Eu estou dando, por exemplo, um exemplo para vocês diante desse quadro. O que aconteceu? Ele conseguiu concentrar no que a gente estava fazendo e automaticamente ele saiu da crise de pânico. E nunca mais ele teve a crise. Nunca mais ele teve a crise diante dessa situação. É claro que eu trabalho com uma técnica que depois eu vou apresentar para vocês, que é MDR. É uma técnica fantástica para lidar com pânico. Então, quando eu utilizei a técnica, ele teve a crise, eu consegui tirá-lo da crise e sensibilizei a crise, o que acontece? Ele não teve mais a crise. Já se passou 6 anos e ele não teve mais a crise. Pode ser que aconteça dele ter novamente a crise, mas ele vai saber o que fazer. Então, quando você tira o foco do que você está sentindo e coloca em outra coisa, os sintomas fisiológicos vão diminuir. Então, por isso que eu disse, orientando vocês sobre, por exemplo, contas. Começa a pensar 3 vezes 8, 24. 24 vezes 3. Aí você vai ter que pensar para calcular. Automaticamente os seus pensamentos vão sair do que você está sentindo e vai se focar naquilo que você está pensando. Ou seja, se você conseguir tirar o foco, não importa como, não importa que seja com algum som, não importa que seja com alguma música, não importa que seja com a TV, com algum filme que você gosta, não importa que seja com fazendo contas na sua cabeça, não importa. O importante é você tirar o foco da crise. Então pense nisso. Outro ponto que você não pode deixar de saber para quem tem ansiedade. Além da respiração, é fundamental, relaxamento. Tirar o foco do que está sentindo, isso é fundamental para o controle da ansiedade. Vocês vão perceber que com o passar do tempo, a crise, de repente, de ansiedade já chegou num ponto onde você não controla mais os pensamentos. É fundamental que você aprenda a controlar os seus pensamentos. Eu vou deixar aqui na descrição, né, uma indicação de um livro que, se você tiver curiosidade para ler esse livro, para você ter uma percepção melhor sobre esse comportamento, o nome do livro é A Mente Vencendo o Humor. Mude o seu comportamento mudando a forma como você pensa. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, né, para vocês, o nome do livro, quem sabe um link onde você encontra o livro. É uma sugestão para você. Lá você vai entender o que é o pensamento automático. Lá você vai entender, vai ter dicas de como fazer um enfrentamento, por exemplo, desses pensamentos, né, e formas que vai ajudar você a controlar a ansiedade. Primeiro ponto para você controlar a ansiedade. Além do que eu já falei, tem um que vem antes de todos esses. Primeira coisa, se aceite ansioso. Aceita que você é ansioso. Entende? Aceita, eu sou ansioso. Agora que eu sou ansioso, deixa eu ver o que eu vou fazer com isso. Não importa o que aconteceu com você. Não importa o que aconteceu com a sua história de vida. Não importa se é uma doença que você está enfrentando, que está gerando ansiedade. Não importa se é um momento de pandemia, de incertezas. Não importa seja as perdas que você está passando ao longo desse período de pandemia, porque vivemos momentos de instabilidade em todas as áreas. Momentos que está gerando sofrimento em muitas pessoas. Então não importa esse momento. É tempo de você parar de olhar para a vida pelo buraco da fechadura e começar a olhar para a vida como um todo. Não importa o que você esteja enfrentando. Comece a se perceber. Dê uma olhada para você. Perceba como está o seu sono. Perceba como você está levando os seus relacionamentos. Você está intolerante? Está mais irritado? Está com raiva? Então comece a perceber esses comportamentos e comece a buscar dentro de você formas para que você consiga lidar com eles e que não venha te adoecer. Não deixe os problemas para resolver depois. Procure resolver os seus problemas, aquele que está ao seu alcance para resolver, porque problemas não resolvidos geram ansiedade.
Então dê uma olhada para você. O ser humano ele tem uma habilidade fantástica, que é a capacidade de ressignificar, que é a resiliência. É a capacidade que nós temos de nos adaptarmos às novas situações. Existe uma música que eu particularmente adoro, né? Metamorfose Ambulante. Fica essa dica para vocês. Nos veremos no próximo vídeo. Um grande abraço e até breve. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, em se inscrever no canal e ativar o sininho. Um grande abraço e até breve.